Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso podcast Lean Talks, onde a gente fala de empreendedorismo, de liderança, de inovação, de produtividade, melhoria. E hoje a gente tem uma convidada super especial, a Cláudia Azevedo, que é especialista em RH, com mais de 15 anos de experiência, atua fortemente aí com recrutamento e seleção, ajudando a profissionais se requalificar, se recolocarem no mercado de trabalho. Para mim, Cláudia, é uma honra ter você aqui. É o nosso primeiro convidado, nossa primeira convidada. É a nossa primeira convidada e o tema também de RH, que é um tema extremamente relevante. A gente está no LinkedIn, nas plataformas, a gente vê muitos erros, muitos acertos, e a ideia é que você possa nos ajudar aqui a ter uma melhor colocação em termos de mercado. Muito obrigado, Cláudia. Eu que agradeço, Lucas. Obrigada aí por essa oportunidade. Eu me chamo Cláudia Azevedo, tenho 15 anos de experiência na área de RH, sou neuropsicóloga, tenho formação em RH, sou pós-graduada em neurociência. Ajudo aí profissionais a se recolocarem, falo muito de liderança, de posicionamento dentro do LinkedIn, é a plataforma que eu mais acesso. Para mim é um prazer estar aqui hoje com você participando desse momento, e eu só tenho a agradecer hoje esse nosso bate-papo. Obrigado, Cláudia. A Cláudia que é daqui, né, do Ceará, de Fortaleza, e eu acabei encontrando a Cláudia pelo LinkedIn. Centenas Que de postagens bombando lá no LinkedIn. as pessoas dizem que o LinkedIn não abre portas e a gente se conheceu no Exato, LinkedIn, né. exato, exato. E para mim é uma honra estar com você aqui. Cláudia, vamos lá. Você que já participou de vários processos seletivos, já tem aí uma carreira grande. O que que você percebe que mais vem mudado nos últimos anos aí com relação todo o processo de recolocação, o processo de a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, Cláudia, da jornada do como é que o RH tem uma jornada importantíssima dentro de organização, né, desde lá do processo de atração, recrutamento, seleção, até a parte do até mesmo desenvolvimento profissional de competências, etcétera. O que que você mais tem notado aí de diferença hoje, com todo esse conflito de geração, os desafios que a gente tem no nosso país, como é que você está enxergando essas mudanças? Olha, hoje o processo de recrutamento e seleção, ele não exige só do candidato, ele exige também do RH, que ele saiba como trazer esses talentos. Hoje a vaga ela precisa, trazer as pessoas, ela precisa ser interessante. Hoje não é só a gente postar uma vaga, colocar, que tem um bom salário, uma pretensão salarial ou o que ela tem para desenvolver. Hoje em dia, o candidato em si, ele está bem mais criterioso, ele quer saber o nome da empresa, ele quer saber o que que essa empresa tem para oferecer, então mudou-se muito. Antigamente, você postava uma vaga, recebia dezenas de currículos, ali você escolhia os melhores currículos, e hoje não. Às vezes, a empresa tem que ser escolhida pelo candidato. Então, houve essa mudança de gerações, de cultura, as pessoas estão mais bem informadas e isso faz parte realmente. Não é só se oferecer o que tem na empresa, mas também é ver qual o valor que tem para as pessoas. A gente fala muito aqui dentro do no nosso podcast da do papel humano dentro das organizações, né, entendendo que todo profissional ele tem lá os seus valores, tem lá o seu conhecimento técnico, as suas capacidades, as suas competências, e as empresas têm as suas necessidades, né. Acho que o maior desafio está aí, né, Cláudia, de você conseguir casar, as expectativas dos candidatos com as expectativas das empresas, né. Encontrar esse link, né. Como é que tu enxerga essa percepção do valor do capital humano para as organizações? Como é que as pessoas enxergam lá que ela pode agregar para a organização e como que essa organização enxerga também um candidato? Hoje, se procura muito dentro das empresas as pessoas que consigam resolver problemas, e a gente precisa ter líderes que entendam essas pessoas. Então, se hoje eu tenho uma liderança que sabe escutar, que sabe dar um feedback sem ser aquele reestruturado pelo RH, onde eu chego com o meu colaborador, eu entendo o que ele está passando e eu consigo conversar com ele sem muita cerimônia,
do que ele está precisando, eu consigo trazer esse colaborador para mim. E o colaborador se sente acolhido com isso. Hoje a gente fala muito em liderança empática, em como reter talentos. Então, a empresa que consegue fazer isso pelo colaborador, ela consegue reter talentos, ela consegue ter o profissional mais junto. Você pode dizer assim: ah, mas eu trabalho de segunda a segunda, visto a camisa da empresa, mas quando eu estou com um problema, o que que acontece comigo? Será que essa empresa, ela chega para mim e escuta? Vem cá, Lucas, o que que está acontecendo? Uhum, Por que que a tua produtividade baixou? Ou o que que aconteceu que você hoje não entregou o resultado que você entregava no mês anterior? Então, é a forma como você conduz essa situação. uhum. Como você se preocupa, né, enquanto gestor? Eu gosto muito desse tema. Dentro da minha experiência, eu aprendi bastante do papel humano. Mas antes de entrar já dentro da organização, o profissional já atuando, é antes, né? Antes, quando o candidato vê uma vaga lá no LinkedIn, ele se candidata e muitas das vezes cria-se uma expectativa e ele se frustra por não ter um retorno. Quais são os maiores erros, na sua opinião, Cláudia, que os profissionais cometem, né, ao se posicionar numa plataforma, numa rede social, ao se candidatar numa vaga? Como é que você enxerga que onde estão os maiores erros hoje? O que que acontece? Eu sou profissional de RH, porém, eu sei fazer muitas coisas que um comercial faz. Não tem no meu currículo. Ah, mas você está dizendo que trabalha com vendas, com pessoas, com atendimento, tudo isso eu faço. Ah, eu posso me candidatar para essa vaga. Mas aí, o que que tem a ver um profissional de RH com a área comercial? Claro que ele vende o serviço dele, Uhum, mas o RH, ele vai procurar o que é que você faz dentro das suas experiências que tem a ver com o comercial e por isso os currículos são descartados. uhum, Para você se candidatar e ter sucesso em uma vaga, você tem que ter pelo menos 80% do que aquela vaga está pedindo. Ah, mas eu sei fazer tudo que essa vaga está pedindo, por que que eu não sou chamado? Por que que eu não recebo um retorno? Porque se todos os currículos que nós recebermos fora do perfil, a gente for dizer por uhum, que a gente não consegue dar vazão a isso. Então, muitas vezes as pessoas se frustram, enviam currículos, não recebem o feedback que precisam, mas elas não sabem que por trás daquele currículo que foi enviado para uma vaga que foi genérica, a gente não vai conseguir uhum, selecionar. Então, hoje, precisa-se muito ter compatibilidade com a vaga. O que que eu quero? O que que eu faço? Condiz com o que eu estou buscando, com o que eu estou mandando? Ah, você é da área de vendas, mas eu trabalho no pós-venda, no relacionamento. Quanto tempo você tem de experiência em vendas? É isso que o recrutador quer. O que que você resolve? Quando você lista tarefas, você não consegue informar o que que você resolve. Quais são os teus resultados? Quanto você economizou para aquela empresa? Quanto você trouxe de faturamento, de resultados? O que que te fez brilhar naquela empresa que eu vou querer você na uhum. minha empresa? Então, muitos currículos não comunicam isso. A gente vê também não só os currículos, né, Cláudio, o próprio LinkedIn, né? A gente vê muito LinkedIn aí mal estruturado, mal elaborado, que você entra e não consegue entender ali, olhando aqui pelo lado da empresa, né? Como é que eu vou contratar o fulano se eu entro no LinkedIn do fulano, eu tenho uma foto de longe, que eu não consigo enxergar como é que tá aquela pessoa, eu vejo o sobre dela ali. Quais são as conquistas? E o que você falou é o que eu acredito muito, né? Quais problemas aquelas pessoas, aquele candidato, ela resolveu? O que ela tem de experiência, de bagagem, né? Como que ela consegue ali solucionar uma dor do empresário, do líder, do gestor, né? E isso é algo que a gente vê muito lá no LinkedIn e talvez as pessoas não estão conseguindo utilizar a ferramenta da forma correta, né? Quais são as principais dicas que tu daria ali para um candidato estruturar melhor ali o seu LinkedIn, né? Se posicionar melhor numa rede social? Olha, o LinkedIn ele abre portas, né, como a gente já sabe. Quando eu trabalhava, que hoje eu sou consultora, mas eu já trabalhei CLT, recebi muitas propostas pelo LinkedIn.
E tem uma coisa que muitas vezes a pessoa não sabe, a foto ela é muito importante para o que você comunica. A capa do seu LinkedIn, o título, sabe, não são só palavras-chaves, você tem que colocar também cargos, palavras-chaves que têm a ver com as oportunidades que você está buscando. O seu sobre, ele tem que contar quem você é. Ele tem que dizer o que que você resolve, se você tem pós-graduação, se você mexe com ferramentas, quais são os sistemas que você conhece, se você fala inglês, espanhol. Se você tem aí as ferramentas de IA que hoje está sendo muito procurado, não pense que vai ser ano que É. vem, não, é agora. Eu vejo vagas onde já pede aí profissionais que usem IA nos processos de recrutamento e seleção, como a IA pode te ajudar hoje no teu campo de trabalho. Antigamente dizia-se assim, antigamente eu estou dizendo há 6 meses atrás, Hum. tá? Mas isso aqui tudo foi IA. Mas hoje, o empresário, ele quer quem trabalhe com IA. O que que a IA vai resolver? O que o cloud vai resolver? O que que o GPT vai resolver? Porque ele quer economizar tempo. Então, se hoje eu tenho uma ferramenta como a inteligência artificial que ela vai me ajudar, você sabe mais do Uhum. que eu que uma apresentação ninguém fazia em 30 minutos. Hoje a gente faz em Uhum. 15 para aperfeiçoar, para ficar muito bom. 15 minutos a gente consegue fazer uma excelente apresentação. Você já imaginou quanto de tempo que se pode economizar com a IA? Uhum. E aí eu li um artigo no LinkedIn sábado até, do Cláudio Florindo, Uhum. que ele é um ex-CEO aí da Angola Cables, eu gostei bastante. Muitos, profissionais estão sendo demitidos hoje por conta da IA, porque as empresas estão investindo em inteligência artificial, estão cortando os grandes salários e estão implantando a ferramenta. Porém, se tem hoje um gargalo de que as pessoas não estão treinadas para a IA. E o que que acontece? A IA não funciona. E aí o que que fica dentro da empresa? Ah, porque a inteligência artificial não funciona. Não, não é isso. É que as pessoas não estão preparadas ainda para essa ferramenta. Exato. E quando a gente fala em inteligência artificial, né, a gente tem um universo aí que está em crescimento exponencial, né? Então, como você bem falou, antigamente a gente passava muitas das vezes um dia inteiro para preparar um relatório executivo, para fazer uma apresentação para a diretoria, e hoje, em 15 minutos, 30 minutos, você consegue ter um relatório muito bem estruturado, né, muito bem feito para apresentar, né? E aí fica uma questão, uma pulguinha atrás na orelha que eu tenho já há algum tempo, né, sobre o que que a IA vai substituir e o que que ela não vai substituir, né? Então, acho que esse desafio organizacional de você ter pessoas preparadas para saber fazer as perguntas certas, porque aí nada mais é do que comandos que a gente vai estruturar para que ela dê uma resposta e nos entregue algo. Então, a gente precisa ter esse profissional que saiba trabalhar com inteligência artificial. Agora, de toda forma, a gente vai precisar também ter o relacionamento humano, né? Esse relacionamento interpessoal, essa capacidade de resolver problemas de forma coletiva, né? Construção do conhecimento coletivo dentro da organização, que muitas das vezes eleva o patamar das empresas, né? Quando as pessoas começam a se desenvolver e começam a crescer para um resultado, e esse resultado começa a aparecer dentro das organizações, isso aí é fantástico, né? Então eu acho que a IA vem muito para ajudar nesse sentido, e de toda forma acredito que o fator humano vai ser cada vez mais presente, né? Então, você que é uma profissional de psicologia, de RH, sabe muito bem disso, né? Então, você conseguir trabalhar com equipes diversas, extrair o melhor de cada um. A gente vê isso agora na Copa do Mundo, né? Então, os times ali trabalhando em equipe, conseguindo superar os desafios. Então, você acredita que vai ser nesse sentido? Como é que tá a tua opinião com relação a Eu isso? acredito que sim, a IA não veio para tirar o emprego de ninguém, ela veio para ajudar, para somar. Agora a gente tem que saber usar a IA. Por quê? Hoje a gente tem o nosso conhecimento e a gente usa a IA para ajudar. O que que eu não posso fazer hoje é deixar tudo na mão da IA. Ora, se eu tenho conhecimento de liderança, eu sei,
O que que eu sei os meus conceitos, eu tenho os meus entendimentos, eu li, eu estudei, e aí eu jogo aquela ideia e peço para reformular ali, e eu coloco com as minhas palavras. Eu não deixo só a máquina trabalhar por mim. E assim é na instituição, assim é dentro do nosso local de trabalho. Hoje a gente vê, muitas coisas engraçadas. Hoje antes de sair de casa, eu estava vendo a rede TV Cazé, né, Uhum. eles falando do delay, de como as pessoas o SBT se reinventou, trazendo o Galvão Bueno, e aí ficou aquela crítica, né: "Você prefere com delay Uhum. ou com o Galvão Bueno?". Aí eu olhei para o meu marido: "Eu prefiro com delay, porque o resto do pessoal tá assistindo, então eu já sei quando aconteceu uma coisa boa". Já controla a tua expectativa, né? Olha, eu sei que foi um gol, porque o pessoal tá gritando, ontem eu disse, né. Não, eu não, eu tranco tudo, eu assisto com delay, mas eu tranco tudo pra não Ah, ouvir. nossa, não, não aguento. Ô, Cláudia, a gente falou um pouquinho agora dos erros que as pessoas cometem, né? Os candidatos cometem frente a uma vaga, a um processo seletivo, né? Quais são os principais erros que tu enxerga da empresa, das empresas, né, ao contratar? A gente também sabe que, e eu já participei disso, de contratar profissionais que eu achava que estava adequado, mas algumas coisas a gente não conseguiu observar no momento da entrevista, né? Que nada mais é do que um frame, né? É um Uhum. meia hora, 40 minutos ali que a gente não consegue extrair muita coisa, muito embora existam perguntas que nos façam conduzir para ter as melhores respostas. Quais são os maiores erros que as empresas cometem num processo de recrutamento e seleção? Dependendo da vaga e do que a empresa quer, eh, quando se vai para a entrevista com o diretor, muitas vezes o diretor quer um técnico. Ele não pensa que ele precisa de um gestor. Então, às vezes ele quer contratar um gestor que é técnico, e aí ele não entende porque que essa pessoa não performa. E quando ele vem pedir a opinião da gente, eu digo: "Olha, esse profissional, ele é muito bom tecnicamente, mas ele vai ter que lidar com a equipe, ele não está preparado para isso". "Não, mas eu gostei desse, eu quero esse, quem sabe sou eu". Ah, tá bom, né? A decisão é A sua. decisão é sua, mas esse profissional B seria mais interessante para esse cenário. Então, quando o diretor ele tá muito agora tem outro que não, que é uma pessoa muito gestão de pessoas, muito dominante, que tá ali, mas ele não consegue se concentrar, porque existem pessoas assim, que falam Uhum. muito, que são dominantes. Uhum. E que para eu me sentar, para o foco, eu tenho que tirar tudo de perto de mim e trabalhar. Uhum. Então, existem alguns erros assim. E também tem profissionais que conseguem, driblar isso e trabalhar as 2 formas. Mas, de uma maneira geral, antes de uma contratação, eu gosto muito de conversar com o gestor e com o diretor e explicar. Qual é o perfil que você está pensando para a sua empresa? Vamos entender o que que a sua empresa está precisando. Não é o que você acredita ou acha. A gente faz um estudo, mostra para aquele cargo como é que deve ser esse perfil, o que que vai performar melhor dentro da tua empresa. Então, às vezes acontece esse erro que a gente dá uma opinião, Uhum. mas o diretor ele segue como ele prefere. E isso está muito relacionado também à cultura, né? Que é um tema que tá muito em alta, né? Porque a cultura organizacional nada mais é do que um conjunto de normas e valores e aquilo que quem está lá dentro acredita de fato, né? Que tem o que está escrito, mas tem o que a empresa acredita, né? E você conseguir mesclar a cultura organizacional com novos candidatos e conseguir casar isso é um desafio também, né? E isso acredito também que é visto durante o processo de seleção, né? Será que aquele fit, aquela pessoa com as suas características, com seus posicionamentos ideológicos, etc, 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 vai casar bem com o perfil da empresa? Então é algo que também entra na equação, né, Cláudia? O que que eu falo para o candidato? Olha, quando chega na parte da entrevista
com a empresa, a primeira coisa que você vai olhar é o site da empresa. E aí, quando sou eu que vou dar, né, olha, a empresa é essa. Aí eu já digo, é uma empresa familiar, tem 50 anos no mercado, o pai está saindo, os filhos estão assumindo. Isso aí já é para você se ver dentro dessa empresa familiar. E aí o nome da empresa é esse. E aí eu ainda digo, olha o site da empresa, olha o Glassdoor. Tudo isso eu digo para você, olha a missão, a Hum, visão, os valores, tudo isso é importante antes para quando você for chegar no na entrevista mesmo com o gestor, com o diretor, aí você vê se realmente aquilo faz sentido uhum. para você. Porque quando a pior coisa que tem é você dizer o nome da empresa e a pessoa chegar lá: "O que que você pesquisou sobre a empresa?". Ah, não sei. "Não sei", né. E isso às vezes Isso acontece. acontece. Eu costumo dizer que a gente tem que ser muito curioso, Uhum, tem que entender por que que eu quero aquela vaga, por que que eu quero ir àquela empresa, qual é o meu propósito de levantar todos os dias e fazer aquele caminho e chegar naquela empresa. Qual o objetivo que eu quero ter naquilo, uhum. né? É muito interessante, Cláudia, e eu começo a me recordar, já faz um tempo que eu não participo de processos de seleção, mas eu me lembro muito, em 2019, quando a gente começou a trabalhar para se posicionar melhor no mercado, um dos fatores que, inclusive, o pessoal fala muito de vaga no LinkedIn que não funciona, de Gup, etc, né? Em 2019, eu contratei uma empresa que me assessorou e foi muito bacana porque um dos pontos que eles me ajudaram a desenvolver foi a própria postura dentro de uma entrevista, né? Então, fazer a entrevista com competência, explicar qual problema você resolveu, qual era a situação que estava, quais foram as suas atitudes, quais foram os seus desafios, o que, que você teve de ação e quais foram os seus resultados, né? E isso me ajudou muito, porque eu consegui passar no processo seletivo de uma vaga do LinkedIn e depois eu participei de outro processo pela GUP e também consegui avançar, né? Então, o que mais você poderia dar de dica aí para o nosso pessoal que está em casa aí, para se posicionar numa entrevista, né? Tanto de postura corporal, de como falar, como se posicionar. Eu costumo dizer, se a entrevista ela é online, a primeira coisa que você tem que verificar é a tua câmera. Como é que eu vou olhar para o recrutador? Eu tenho que estar muito bem alinhado com o recrutador, a parede tem que ser lisa, eu tenho que estar bem vestido, porque eu vou para uma entrevista. Não é que é como uma entrevista presencial, mas eu tenho que estar com meu cabelo arrumado, minha unha feita, maquiada, as mulheres, o homem com o cabelo penteado, bem sentado, uma postura ereta. Eh, eu tenho que ter o sorriso na voz, sabe, porque a entrevista ela é uma venda. Então, eu tenho que saber falar de mim. Uma das perguntas que mais reprova: "Me fale sobre você". E aí a pessoa começa a falar do tempo que era criança, que quando fez o ensino médio, não é isso que eu quero saber, se é casado, se tem filhos. Alguns recrutadores querem saber: "O que que eu quero saber de você? Quem é você?". Né, então, eu sou Cláudia Azevedo, tenho 50 anos, sou consultora de RH, assessoro pessoas no Job Hunter, tenho 15 anos de carreira, trabalhei assim, assim, já fiz palestras, participei do podcast. É isso que eu quero saber. E aí você vai me contar o que que você resolveu nas tuas 3 últimas experiências. Pronto. Uhum, Se eu quiser saber se você é casado, se você tem filhos, se você mora aqui, se tem disponibilidade de mudança, no fim da entrevista eu vou te perguntar, ou então eu te pergunto pelo WhatsApp. uhum, Porque esses 30 minutos que eu tenho com você, eu tenho que entender quem você é, o que que você resolve, qual o teu diferencial, se você tem segurança, se você está querendo realmente aquela vaga, né? Se você tá, poxa, a pessoa quer, ela tá interessada, ela tem ali a garra. Não adianta você vir para uma entrevista presencial ou online, de qualquer jeito,
com aquela postura de ombro caído, tá falando na câmera, tá olhando para baixo, não tá falando num tom bacana. Então, até a nossa voz, a gente tem que saber se portar com ela. Se é uma voz assim, tu vai trabalhar com uma pessoa Uhum. de vendas, tá? Uma pessoa de vendas que chega, eu vendi um curso, essa pessoa Não vai vender. não vai vender. Mas quando ela chega, eu trabalhava com cursos, vendia, fiz, que não sei o quê. Aí, Uhum, poxa, aí eu chegava no cliente, ele dizia que estava caro, eu dizia, mas eu mostrava o meu valor. Então, é isso que a empresa uhum. quer. Ela não quer um profissional que trabalhava com cursos, que. E esse ponto é engraçado, Cláudia, porque assim, muitas pessoas têm currículos brilhantes, né? Currículo de duas, três Ah, páginas, aí chega na entrevista e, pô, não passei. Pô, mas meu currículo é muito bom, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho especialização, eu falo 3 idiomas, já... mas quando você vai na entrevista, exatamente o que você falou, né? Não tem a postura adequada, não consegue mostrar o seu valor, né? mas você sabe que nesse caso de entrevista, quando eu vejo que o currículo é muito bom, e aí eu me empolgo, sabe? Aí eu, pronto, hoje eu vou conseguir o candidato. Não, porque não pode uma coisa dessa. A pessoa fala inglês, espanhol, tem pós-graduação. Meu Deus, eu não sei nem como é que vai ser. Eu fico imaginando, né? Não, isso aqui vai ser ótimo. E aí tu pega uma pessoa que já tem mais de 20 anos de experiência, fala os 2 idiomas, já trabalhou em grandes empresas, mas a pessoa com uma energia, porque energia diz muito sobre Uhum, você. Aí a pessoa olha, porque não estava mais fazendo sentido a última empresa e eu pedi para sair. uhum, Aí eu falei: "Ah, bacana, acontece e tal. Mas por que que não estava fazendo mais sentido para você?". "Não, porque a empresa é tóxica". será que é a empresa que é tóxica ou os comportamentos dele é tóxico, né? Aí você já diz assim: "Meu Deus, eu tirei 40 minutos da minha vida para ouvir esse profissional achando que ele era a pessoa que ia Uhum, sentar na próxima cadeira, e aí infelizmente eu só escuto, agradeço e digo que dou um feedback, depois eu mando um e-mail". uhum, E é isso que acontece, uhum, tá? Às vezes não é nem a vaga, são os preconceitos que a pessoa tem. Isso acontece muito com as pessoas que são 40 mais, 50 mais. Eu vejo muito no LinkedIn. Às vezes eu faço uma postagem, vem um monte de pessoas. O que é que eu faço? Que eu não consigo, eu já tenho mais de 40 anos, eh, já não sou chamado para nenhuma entrevista. E aí, às vezes, quando a gente vai escutar um pouco, por que que você não vai chamado para nenhum? Não, porque eu já vi que essa vaga aqui quer uma pessoa mais nova, nem se candidata. uhum, E só se candidata quando é 100%. E ninguém é 100%. exato. Eu gosto muito de colocar o desejável. E aí, para não ser uma regra, é desejável. Se você tiver, você está na frente. Se você não tiver, você está concorrendo com os outros, Uhum, né? Hoje eu vejo uma dificuldade, em vagas que são muito boas, que estão lá no LinkedIn, do idioma. uhum, Então, às vezes, você tem todas as qualificações, mas diz lá, o inglês fluente, uhum, inglês intermediário. Ah, mas eu já estou muito velho para aprender. uhum. Que nada, é só querer. É. O mundo é eterno aprendizado, né? Então, É. todo dia você aprende. E, ô, Cláudia, a gente vê, eu converso com bastantes líderes, que existe um desafio grande de encontrar o talento, né? Aquele high performance, aquela pessoa que você olha e diz, caramba, esse cara aqui eu vou contratar porque eu quero investir nele, eu quero ver esse profissional crescer aqui dentro da organização. E isso eu vejo que muitos líderes têm essa dificuldade hoje de encontrar esse profissional. Você entende que a dificuldade está em encontrar ou de adequar esse candidato para o que a organização procura? Eu sei que você já falou um pouquinho disso, mas agora falando especificamente de talentos, né? Então, isso porque eu vim de uma organização que tinha muitos talentos, né? Então, e foram formados muitos talentos, com treinamento, com capacitação, com projetos, com melhoria, intercâmbio, etc. E dentro desse pipeline de desenvolvimento dos profissionais, todos esses profissionais que trabalharam comigo lá em 2019, lá em 2018 no estaleiro, eles estão bem colocados, né? Então foi uma boa escola. Agora, eu sinto uma dificuldade nas outras empresas que eu passei
de ver esse profissional, de caramba, esse aqui vou dizer assim, é o Lucas de 10 anos atrás, que eu vou investir nele, que eu vou dar treinamento, que eu vou dar suporte. Eu sinto essa dificuldade. Eu não sei se talvez por conta da pressa imediatista que hoje a gente tem, muito mais do que antes, ou falta de preparo dos gestores, enfim. Como é que tá a tua visão com relação aos talentos? Hoje, os talentos, eles. Hoje não se tem mais tempo de desenvolver pessoas, bem que a gente gostaria, né? Uhum, Então, o líder, ele tá ali para promover naquele momento, mas será que ele tem tempo de desenvolver? Era essa a função do líder, uhum. preparar novas pessoas, novos candidatos, novos sucessores, né? E aí, o que que acontece? Hoje não se tem mais tempo para isso e precisa-se de adequação. Eu acredito que se as empresas conseguirem adequar Uhum. os profissionais à realidade que elas vivem, nós teríamos mais talentos dentro dessas empresas. Não, muito bacana. E quando você começa a falar, eu começo a me lembrar um pouco da minha própria trajetória, né? Eu tive um líder muito bom que me trouxe um lado humano, né? Porque eu sou engenheiro de produção de informação, né? E dentro da engenharia de produção, a gente costuma olhar muito para máquina, para processo, para método, né? Para querer melhorar a performance de equipamento. E esse gestor, que é o César Machado, ele era o nosso diretor, mas ele era do RH. E foi muito interessante, porque ele com o RH, ele começou a me extrair o lado humano das pessoas. Saber como é que a pessoa estava durante o dia, se por que ela não atingiu o objetivo, se ela está passando por algum tipo de problema, como é que a gente pode ajudá-lo, como é que a gente pode melhorar o reconhecimento, celebrar as pequenas vitórias. E foi muito bacana porque eu consegui mesclar esse fator humano com os fatores de processo, de método, né? E dentro do Lean, né, que a gente estuda bastante, tem muito esse valor humano, né? De que as pessoas boas dentro de processos ruins geram resultados ruins. Agora, pessoas não tão boas, mas dentro de processos bem estruturados, e quando eu falo processo, não é só a forma de produzir, é o que está tudo ao redor ali, né? É o ambiente que está ao redor que se constrói muito em função da liderança, né? Então, como é que tu enxerga, Cláudia, esse fator humano gerando diferencial competitivo? Eu acho que toda organização hoje quer um diferencial competitivo, né? Então a gente está nas redes sociais hoje aí, a gente vê, pega o exemplo do Toguro, que não é do marketing, mas tem uma baita experiência e está potencializando os resultados das organizações que ele está atuando, né? Então, como é que você enxerga o fator humano como decisivo ali para gerar resultados excelentes? Hoje, as pessoas, os líderes, eles precisam ter esse fator competitivo entre as equipes, porém, existe uma forma muito tranquila de se ter isso. Essa questão mesmo da empatia, de se ouvir o colaborador. Às vezes a gente tem 2 colaboradores na empresa que fazem as mesmas coisas, que estão ali, são pares, e um está muito bem e o outro não está. Quando você chama para conversar, tem um que tem uma inteligência emocional, que sabe ressignificar, e o outro não. E aí eu chamo isso de ressignificação de crenças. Quando eu te chamo para conversar, eu entendo o teu problema e por que que a gente não faz disso uma crença fortalecedora? Por que que você está desanimado se o teu colega está fazendo a mesma coisa e está conseguindo obter os resultados? Existe alguma coisa ali dentro da empresa ou dentro dele mesmo que faz com que ele seja assim. Mas a partir do momento que o meu líder, ele me olha como uma pessoa, tudo isso muda dentro da empresa e dentro da vida dele. Uhum. Dentro do futebol, a gente diz que muitas das vezes o time corre pelo técnico ou não corre pelo técnico, né? Esse papel do gestor, né? Ô, Cláudia, você tem experiência em PNL, em neurociência, né? Como é que você aplica essas ferramentas ali Da dentro da consultoria. consultoria? Então vamos lá. Eu tenho muito interesse em saber. Tem. Então, a programação neurolinguística, ela é de 1970. Ela foi fundada por Richard Blender e John Grinder.
São dois estudiosos que estudavam comportamentos humanos. E aí, o que que eles descobriram? Por que que pessoas de sucesso performam e outras não? Eles começaram a estudar o comportamento dos gênios. E se você quer entender PNL, assista aquele filme. Meu Deus, vai dar certo, eu vou lembrar. Tranquilo. O que que acontece? Tô vendo o filme e não tô lembrando do nome, mas tudo bem. É com o cara, Mas como é que é o filme, assim? Qual é a história do filme? é o cara que toma a pílula. Aham. Acho que todo mundo já, É o Matrix? não, que Não. todo mundo já assistiu esse filme, pelo menos uma vez na vida, Aham. que é com o cara que ganhou o Oscar, que também falei o nome, mas vai dar certo. E ele é uma lição de programação neurolinguística. O cara era um escritor, ele tinha uma noiva, ele não conseguia produzir e ele descobriu um comprimido, acho que é NSZ, que o irmão da noiva dele tomava e de Uhum. repente ele começou a escrever, começou a investir e começou a ganhar dinheiro. Ele aprendeu 3 idiomas e o filme fala muito nisso. Assim é o nosso cérebro, Uhum. são os comandos que a gente dá para nossa mente. Escute. Eu tinha medo de dirigir. Uhum. E aí, por que que eu tinha esse medo? Eu tenho 2 irmãos mais novos, e na minha casa eu era a única mulher, a primeira filha, a mais velha, e o meu pai dava a chave do carro para os meus irmãos, porque a minha mãe não dirigia, e ele dizia que dirigir não era para mulher. Aquilo era uma identidade dentro de mim e da minha mãe, Uhum. porque só quem dirigia era homem. Aí eu cresci com isso. Cresci, não tinha coragem, chorava, não sei o quê. E aí, quando foi um dia, eu disse: existem verdades e eu vou descobrir se realmente dirigir não é para mim, porque as mulheres Uhum. dirigem, por que que eu não vou dirigir? E eu me reprogramei para isso. Poxa, eu vejo tantas mulheres Uhum. dirigirem, eu também vou fazer isso. E aí entrei numa autoescola com medo e comecei a treinar. Eu sou uma pessoa que dirige, eu dirijo muito bem, eu sou confiante, eu tinha âncoras Uhum. de confiança, que ainda hoje eu tenho. E Uhum. todo mundo pode ter e pode instalar. Eu também trabalho com hipnose, Uhum. então eu fiz muito isso também, mas fique tranquilo que eu não vou lhe hipnotizar. Então, a programação neurolinguística, ela me tirou e tira as pessoas desse estado, dessa inércia, porque aonde eu tenho uma crença que me destrói, eu coloco uma crença Uhum. fortalecedora. Uhum. Ah, bacana. Mas eu acho que tu me hipnotizou, porque tu tá já pensando, já programou a próxima pergunta que eu ia fazer, que tá muito relacionada com isso. Ô Cláudio, deixa eu te perguntar aqui, você acha que é mais fácil um profissional desenvolver competências técnicas ou comportamentos, né? Na tua experiência. Hoje a gente contrata pela técnica e Uhum. demite pelo comportamento. Então, ser técnico é estudar, comportamento Uhum. é saber como ir, como Uhum. conduzir e o que fazer. Uhum. Então, hoje, a competência técnica, se você passar um fim de semana estudando sobre inteligência Uhum. artificial, você vai saber muito. Você não vai ser um expert, mas você vai saber muito. Você vai saber conduzir dentro da sua área de trabalho e você faz uma pós-graduação dentro de 1 ano, 2 anos, você também vai saber ser alguém na sua área. Uhum. Mas o que que você vai fazer com esses 2 conhecimentos? Como é que você vai adequar Uhum. isso? Que profissional você pretende ser com tanto conhecimento, com tanta técnica? Então, ou não basta ser um ou outro, nós temos que ser 2 em 1. Uhum. E é muito interessante isso que você falou, Cláudio, porque a gente tá em época de Copa do Mundo e não tem como a gente não fazer paralelos, né? Quando a gente olha para a escalação não, né? A própria a, a convocação da seleção brasileira, né? Muito se questionou
mas o nosso técnico, o Ancelotti, ele falou que contratou, Convocou. convocou alguns jogadores muito pela vivência nos clubes e o espírito vencedor, né? Talvez não seja o melhor atleta, mas é aquele cara que, sob pressão, conseguiu performar, que ele conseguiu ajudar o time, que ele já foi campeão várias vezes. E a gente começa a ver isso, né, em alguns jogos, né, que falta aquele talento, falta não, tem aquele talento, ele vai lá e consegue resolver uma partida, né. Acredito que na organização também é dessa forma, né. Então, tem todo o que se diz respeito à competência técnica, né, que quem está ali hoje falando de seleção tem essa competência técnica, mas tem o comportamental, né? Como você bem trouxe, né? Que é aquilo que faz gerar o resultado, seja sob pressão ou não, né? Então é muito sobre isso, né? Eu falei sobre o perfil DISC no LinkedIn, acho que tá com uns 15 dias no Uhum, até levei uhum, mas a pessoa apagou, mas ele ficou chateado comigo, tá? Mas eu não estava falando do técnico, eu estava falando dos profissionais, que uhum, a gente não pode ter só tubarões, uhum, a gente não pode ter só profissionais gatos, né? uhum, Então a pessoa entendeu que eu estava falando do técnico, do Ancelotti. Não tenho nada contra ele, uhum, né, não sou técnica, uhum. não entendo de futebol, mas eu entendo de comportamento. Sou fã do Endrick, cadê ele? Jogou ontem. É, acredito que ele entrou ali para ajudar aquele jogo de ontem. Uhum. Meu Deus, aguenta coração, né, não? É. E assim, acredito que ele fez o que era para ter sido feito, realmente, ele colocou a pessoa certa, de uma certa forma. Eu acredito que não se colocam só vencedores, Uhum, tem que ser uma coisa bem, tem que ser um time bem mesclado, como ele colocou no começo, depois ele vai acertando, e na organização também é uhum, assim. No futebol, a gente consegue acertar ali, né, em uhum, campo. Agora, nas empresas, você precisa ser muito preciso, porque uma contratação errada, ela gera custos. uhum. E aí não se tem esse tempo que se tem no futebol, né. É. E aí por isso que você precisa ser muito assertivo. Às vezes as pessoas reclamam que o processo tá muito demorado, que eu não estou conseguindo. Puxa, já faz quanto tempo? Mas quantas pessoas estão ali para tomar aquela decisão? E aí, quando se toma uma decisão, o candidato vem e declina, que às vezes isso Acontece. acontece, É né? raro, mas acontece. Ou então outra empresa chegou mais rápido e levou o candidato. Aí você pergunta: poxa, mas por que que eu demorei tanto? São empresas e empresas. Ô, Cláudio, a gente já está chegando um pouquinho no final, e aí eu queria fazer uma reflexão contigo, né? Se tu pudesse voltar aí no tempo, há uns 15, 20 anos ali, no início da sua trajetória, né? Quais conselhos que você queria ter recebido que você não recebeu naquela época? De ser uma pessoa que gosta realmente de estudar, de ter estudado desde o início, né? Eu não me envergonho de dizer que eu fiz uma faculdade aos 32, Uhum, porque todo dia é dia, todo tempo é tempo. Eu acho que aquele foi o momento correto de começar a estudar, investir em mim. Eu teria feito tudo de novo, uhum, sabe? Eu não me arrependo dos desafios que eu passei, porque hoje eu sou uma pessoa muito forte em vista do que eu era há 15 anos atrás. Então, eu cresci muito, aprendi muito. Não foi fácil, né? Porque às vezes as pessoas olham, porque ela mora bem, porque ela tá bem, porque ela trabalha home office. Não é assim, não. A vida dos outros é. é A grama muito do vizinho é boa. sempre mais verde, É né? sempre mais verde, mas isso tudo aqui teve luta, né? Teve esforço e apesar de tudo, teve muita resiliência. Uhum, Então, o que eu digo é que se você vai começar agora, aos 30, aos 40, aos 50, tudo é tempo. uhum, Todo tempo tá aqui para que você comece, para que você faça, independente da idade que você tem. uhum. E para quem quer ter uma carreira sólida, né, profissional, assim, né? Para encerrar aqui a nossa última mensagem aí, a mensagem de ouro. Para quem quer construir ali uma carreira sólida para ter sucesso nas organizações, entrar na organização primeiro e depois ter sucesso, né? O que você diria aí para o nosso público? Eu digo que para ter uma carreira sólida, você precisa acreditar em si mesmo.
é o primeiro de tudo. Tenha autoconhecimento, estude, procure, seja curioso, sabe? Descubra o que as pessoas querem e principalmente o que você quer da sua vida. Seja aquele profissional que esteja para ajudar, para comemorar, para ter junto de si tudo o que as pessoas estão buscando. Seja aquela pessoa que não seja só hoje, seja o amanhã também. Muito bacana, Cláudia. Muito obrigado pela sua participação. Acredito muito que pessoas excelentes constroem empresas excelentes e resultados excelentes, né? Eu concordo. Então, muito obrigado. Acho que foi um bate-papo muito bacana para a gente ouvir, conhecer um pouco da sua trajetória e ouvir os desafios que a gente está tendo hoje. Muito obrigado. Espero que a gente possa conversar mais e mais, se ajudar mais e mais. Com Obrigado. certeza. Obrigada a você. Valeu.